Boa noite, vamos aguardando as pessoas entrarem para a gente começar a nossa live. Ok? Só aguardar mais um pouco, eu entrei 3 minutinhos antes, exatamente para que a gente tenha tempo de esperar as pessoas entrarem. Sejam todos bem-vindos ao espaço Vila da Música, onde hoje a gente vai discutir, sendo hoje o dia primeiro, o dia do trabalhador e o dia do trabalho, a gente convida um trabalhador da cultura e das artes para pensar com a gente como está sendo viver com dignidade, buscar caminhos de reinvenção durante a pandemia. Esse é o espaço Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira, uma escola que é inaugurada para celebrar tudo aquilo que o Padre Ágio, um visionário ali do Belmonte, fez algum tempo atrás. Ele, de uma forma muito bela, transformou pessoas que trabalhavam com a cultura da terra em músicos. Hoje a gente tem na Vila da Música 90% dos nossos professores formados pelo Padre Ágio ou iniciados pelo Padre Ágio, o que é muito bonito. A nossa escola abriga cerca de 800 alunos que estão divididos em perfis, ou seja, a gente tem alunos que são do núcleo infância, alunos que estão entre 4 e 10 anos de idade, que é um núcleo muito especial nosso. Essas crianças ficam na vila durante 5 anos, onde 4 anos elas passam por níveis básicos, depois vão para níveis intermediários, e o 5º ano é um ano de prática, o que é muito bacana. A Vila da Música hoje tem um plano pedagógico que está absolutamente transversalizado pela sonoridade nossa caririense. Claro que eu digo, tomando emprestado do Chico Science, a gente tem uma antena fincada em Belmonte, mas é uma antena parabólica. A gente está com vetores com o mundo inteiro. Nossa escola abriga várias áreas de conhecimento. Nós trabalhamos em núcleos. A gente tem um núcleo de cordas que contempla as cordas dedilhadas com o violão e as cordas friccionadas, onde a gente tem o violino, o violoncelo, o contrabaixo acústico, a viola e a rabeca. A gente tem um núcleo de teclas que abriga a sanfona, o acordeon, abriga o piano e o teclado. A gente tem um núcleo de sopro que abriga a flauta doce, a flauta transversal, a clarinete, o trompete, o trombone, o sax alto, o sax tenor. Eu espero que eu não tenha esquecido mais nada, mas a Marisa, que é uma das pessoas que está ali na nossa escola e que é uma das pessoas que pensa esse núcleo, pode me ajudar depois. A gente tem um núcleo que é o núcleo de vozes, onde o professor Galdino está à frente, onde a gente oferece técnica de canto coral e formação de coral. E a gente tem um núcleo de formação teórica, onde a gente oferece teoria musical. E a gente tem também um núcleo de formação e gestão de grupos artísticos. Esse núcleo me é muito caro. Eu sou absolutamente apaixonada por essa possibilidade que a Escola Vila da Música oferece a essa meninada, a esses jovens empreendedores de carreira que têm na música uma vontade, ou então já estão no caminho de gestar carreiras no mundo artístico, ou no mundo acadêmico, ou no mundo tecnológico. Então, o nosso 5º ano, seja no núcleo infância ou no núcleo adulto, a gente oferece um ano de laboratório. Esse ano de laboratório, os alunos podem ter práticas de instrumento ou fazerem parte como ouvinte ou mesmo como integrante de grupos artísticos. E na nossa escola, faltou aqui, o Cícero está dizendo, trombone e o trompete. Perdão, então faltou o trombone e o trompete lá no nosso núcleo de sopro. Obrigada, Galdino. Então, falando para vocês sobre esse núcleo de grupos artísticos. A Vila da Música tem 4 orquestras, o que nos é muito lindo e feliz. A gente tem uma orquestra adulta, que é a Orquestra Padre Davi Moreira, que tem como maestro o Marcelo Bugi. A gente tem uma orquestra jovem, regido e dirigido por 2 jovens também, que é o Leone Frazão e o Wesley Santana. A gente tem uma orquestra mirim, que tem como tutor o professor Nielson, e é também regido pelo professor Marcelo Bugi. E a gente tem a orquestra de sopro, que eu tenho muito orgulho de dizer, regido por uma mulher, que é a Marisa Galdino, e que tem a tutoria do professor Nacélio. Estou errado, Anivaldo? Estou meio... Nacélio, não é isso? Me ajuda aí, Marisa. Professor Nacélio, Nivaldo, enfim, é a orquestra de sopro Zequinha de Abreu,
e que a gente tem uma felicidade enorme de se fazer pronta, e assim, a gente tem uma vontade enorme de gestar essa orquestra para que já já ela alcance o mercado, não só pelo Cariri, mas pelo Nordeste, quem sabe pelo Brasil, quem sabe mundo. Então, hoje eu vou trazer para cá um integrante de um dos grupos artísticos da Vila, porque além das orquestras, a gente tem grupos artísticos, coletivos artísticos. A gente tem uma camerata de violão, que é regido e tem a tutoria do professor Isaac, que é uma gurizada linda de viver, que tem no violão uma vontade enorme de expandir seus conhecimentos, seja na linha da música erudita, seja na linha da música tradicional ou na música popular, que vem de uma forma muito bela, se reinventando e reorganizando seu repertório. A gente tem também uma meninada linda, uma gurizada mesmo, que são residentes da Vila da Música, que é uma meninada que proveio da escola Vigílio Távora, com alguns alunos da Vila da Música, e formaram o MP6, que tem a tutoria do menino Gabriel. E essa meninada vem de uma forma muito bela, reorganizando e colocando no espaço-tempo um jeito muito especial de fazer música, de reorganizar arranjos, de um modus operandi muito deles. E é uma gurizada, estou falando de uma meninada entre os seus 18 e 25 anos no máximo. E a gente tem o Quinteto Vila, que nesse instante está pausado, mas é feito e formado por professores da Vila da Música, de um formato super bonito, de instrumentos e dentro da música erudita. E por fim a gente tem o Oigá, que é um grupo que eu sou absolutamente apaixonada, que é formado por três jovens meninos empreendedores da música, e que vem se reinventando e reinventando o espaço-tempo. Eu acho que eles vêm fazendo uma revolução aí no Cariri, do seu modus operandi, da sua forma de fazer música, da sua forma de ver o mundo. Todos eles são professores, então tem no ofício também da música a sua forma de existir no universo. E hoje eu vou ter o prazer e a honra de conversar com um deles, que é o Rômulo César. O Rômulo é uma pessoa que nos é muito especial. Ele faz parte da Orquestra Solibel Jovem também, é integrante percussionista do grupo Oigá, e vem de uma forma muito bela, abrindo espaço e mostrando um espaço super bonito aí no Cariri. Aí hoje cedo, 1º de abril, eu fico pensando, 1º de maio, eu fico pensando, um dia super importante para nós, né, trabalhadores da cultura, para nós trabalhadores do ofício da música, que trabalhamos com a linguagem que é absolutamente subjetiva e que nos é cara, que nos é importante. Eu queria, antes de começar a conversar com o Rômulo, primeiro dizer da nossa alegria de poder estar aqui e pensar como nós, trabalhadores da cultura, vamos poder nos reinventar no momento em que o mundo inteiro faz uma pausa. Pausa essa que nos leva para reflexões profundas, reflexões de como a gente vai dar a ver nosso ofício, como eu vou continuar sendo professor daquele aluno que eu não posso mais olhar no olho pessoalmente, ou segurar no braço e mostrar como segurar um arco de um violino, como eu vou dar a ver a minha obra, ou seja, eu como artista, como eu vou entrar e me reinventar no mundo virtual. Que tipo de políticas públicas eu estou interessada em me engajar e lutar por elas? Que tipo de espaço eu preciso abrir, eu preciso inventar no mundo virtual? Então eu queria muito chamar o meu amigo Rômulo para que, junto com vocês que estão aqui, pudessem pensar com a gente esse universo, ou seja, como hoje nós, trabalhadores da cultura, podemos pensar o universo do trabalho, do ofício, no meio virtual, no momento em que o mundo inteiro dá uma pausa. De novo, eu estou refletindo sobre isso porque o mundo inteiro está pausado. Então eu vou pedir do Rômulo para me dar um ok aí, me dar um tchauzinho aí para que eu te ache. Já muitos colegas entraram, então vai ser mais rápido eu te chamar, Rômulo. Se você já estiver por aí, eu sei que você está, porque eu te vi, eu vou te procurar aqui. E à medida que a nossa conversa for acontecendo, eu vou pedir para que vocês escrevam vossas questões aqui. Eu vou tentar contemplar todo mundo. A gente tem cerca de 55 minutos para ficarmos aqui, pensarmos e quem sabe daqui sairmos com algum encaminhamento. Que tipo de política pública a gente vai pensar em pedir para que os nossos governantes possam dar a ver ou possam incrementar no espaço-tempo para que nos ajude a passar por esse tempo? Ou o que nós podemos fazer para reinventar esse espaço? Um festival virtual?
Será se a gente vai trazer os cordas ágeis virtual, Galdino? Pensa aí nisso. Por que vocês não se organizam? Olha que lindo. Vocês aí do Belmonte, que tem esse festival tão bonito, que é o Festival Cordas Ágeis, que vocês criaram com tanto carinho e que já está na sua 4ª edição, eu acho, 5ª, 7ª, eu já nem sei mais, eu peço desculpas. Mas que tal vocês se juntarem? É uma juventude linda, absolutamente cheia de vontade, cheia de caminhos. Se vocês pudessem pensar no Festival Cordas Ágeis hoje, feito de forma virtual, eu acho que é possível. Vocês têm no meio de vocês um menino danado na tecnologia, que é o Wesley Santana. Não é, Wesley? Rômulo, cadê você? Alô, Rômulo. Me ajuda aí, Rômulo. Opa, pronto. Como é que você entra? Deu certo? Tô te aguardando, Rômulo. Já te fiz o convite. Oba, tá entrando. E aí, galera? Olá, meu amigo, seja super bem-vindo, boa noite, é um prazer enorme conversar com você. Eu que sou, antes de tudo, fã. Sou fã, muito, adoro trabalhar com você, adoro ver a forma como vocês do EIGA vêm se reinventando, vêm se organizando e vêm achando um espaço muito bonito no momento em que o mundo inteiro pausa. Vocês parecem não pausar, a cabeça de vocês está a mil. Então, eu já tenho uma questão que eu queria que você pensasse comigo, que é como sobreviver dentro do ofício e da arte, neste momento, trabalho na pandemia. Primeiramente, boa noite a todos, né? E a todas, principalmente. Só uma predinho antes, para quem não me conhece, mas eu creio que a maioria aqui conhece. Eu sou Rômulo, sou de Fortaleza, mas já moro aqui no Cariri há 3 anos. Então já posso dizer que sou caririense, né, de coração. Sou percussionista, toco com o grupo EIGA, como o Val mesmo já disse. Já toquei com outros grupos da Vila. E também sou aluno do curso de música aqui na nossa Universidade Federal do Cariri. Quase pertinho de terminar, digamos assim, né? Tu pode só repetir a pergunta, Val? Não, na verdade, eu venho conversando, hoje é o 1º de maio, é um dia em que nós, trabalhadores, de uma forma geral, somos empurrados a refletir muito sobre o nosso lugar de trabalho. E aí isso já vem de gerações, e aí eu fico pensando como, nesse momento em que o mundo inteiro está em pausa, como fazer, como sobreviver, como se reinventar, como que eu posso dar a ver o meu ofício, a minha forma de existir, que é a arte, por exemplo, nós dois trabalhamos e existimos a partir da arte, como a gente pode continuar existindo no momento em que o mundo está pausado. Eu queria que a gente pudesse pensar em políticas públicas, pensar em reinvenção de espaço, criação de plataformas, pensar em encontros virtuais no momento em que a gente não pode estar junto, como, por exemplo, você está fazendo como um trabalhador da cultura para existir nesse instante, sobreviver com toda a dignidade à pandemia. Então, eu acho que antes da gente começar a pensar nisso, né, eu acho que a gente tem que pensar 2 coisinhas principais. A primeira é que a gente tem que ver e fazer com que as pessoas entendam cada vez mais a importância da arte dentro de uma sociedade, né? Porque a gente teve aí, lá quando o governador do estado, junto ao secretário de Cultura, anunciaram que iria vir um edital para artistas, né, em momento emergencial, muita gente se opôs a isso, dizendo que o dinheiro poderia ser mais bem gasto se direcionado à saúde, né? E acaba esquecendo que o profissional da arte, também é uma pessoa que paga contas, que precisa estar, que fica doente, todas essas coisas a mais, que tem família em casa e que tem contas para pagar, né? Então, acho que a gente começar a pensar como a gente pode trabalhar, a gente tem que pensar como a gente pode, dentro da sociedade, fazer com que as pessoas entendam a importância que a cultura tem dentro da sociedade como um todo. Eu estava vendo alguns artistas, lives de artistas e tal, e algumas pessoas comentando, né? Se você não acha arte importante, se você não acha
cultura importante em momentos como esse, se você acha que a verba destinada à cultura em momentos como esse não é necessária, que ela deveria ser aplicada em outra questão, experimente ficar sem consumir cultura e sem consumir arte por um mês. Experimente ficar sem ouvir música, por exemplo. Né? Então a gente, nós que estamos... Rômulo, tá ruim teu som, não sei se é o meu som ou é o seu som. Que a cultura, alô, que a Rômulo, arte, você tá me ouvindo? Como A tua internet, alô? Vocês continuam me ouvindo? tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo, Rômulo? Quem tá em casa aí, quem tá assistindo eu queria que a gente pensasse, eu super entendo a tua inquietude, eu super entendo a tua inquietude. Tá me ouvindo? Eu super entendo a sua inquietude com relação ao que o mundo pode ou não achar sobre a arte. Eu acho que é ainda mais profundo tudo isso. A gente tem uma cadeia econômica que a gente precisa dar a ver. Ou seja, quando você coloca o teu espetáculo no palco, ou mesmo o teu espetáculo no mundo virtual, você tem toda uma cadeia que está trabalhando aí. Você tem o operador de som, você tem aquele cara que é o hold, você tem o figurinista, você tem a costureira, você tem o cara que está vendendo lanche lá fora. Então, tu tem uma cadeia econômica envolvida nesse lugar da cultura que é muito maior. Então, assim, eu não tenho muita preocupação com relação a dar a ver ou dizer para o mundo a importância da arte. Eu acho que o mundo sabe a importância da arte. O mundo não quer dar a ver aquilo que de fato é. Ou seja, nós temos nesse instante um universo inteiro, durante a pausa, sobrevivendo, e embasado, e calcado, e alicerçado em várias artes. Eu não digo nem só arte, eu digo na arte e cultura. Infelizmente, e isso é ancestral, o homem separa a arte da cultura da terra, por exemplo. Eu não consigo pensar na música que a gente está agora adiante. Eu estou dentro de um espaço que é a Vila da Música. Espaço esse que tem como o seu antecessor o Padre Ágio, que foi um cara que pegou as pessoas que trabalham com terra e ampliou esse fazer. Então, essa cultura que vai da terra ao violino, eu acho que ela é uma cadeia que a gente precisa dar a ver o mundo, entende? Quando eu tomo emprestado o Padre Ágio, mas isso diz respeito a todas as artes, a todas as categorias e todas as vertentes. A gente não pode separar a cadeia econômica da arte. Nós somos um trabalhador que envolve uma cadeia, por vezes, maior do que algumas indústrias. Eu não quero comparar. Eu preferia não comparar. Eu queria colocar todos no mesmo patamar como ofícios importantíssimos para a civilização, para a humanidade. Ou seja, eu não consigo imaginar a humanidade sem o trabalho da terra, sem a cultura da terra. E a cultura da terra nos leva à música, nos leva à dança, nos leva às artes plásticas, nos leva ao cinema, nos leva aos cordéis, nos leva a todas as categorias das artes. Então, minha preocupação é, eu acho que nesse instante, na pausa, o mundo está podendo refletir muito mais para entender a importância que faz-se a cultura de uma forma geral, e aí eu vou colocar a cultura também trazendo o entretenimento, que é onde nós estamos mais enraizados, como uma coisa que, de fato, faz parte da existência dele. Ou seja, eu não existo sem cultura, porque a cultura é o que eu sou, é o que eu como, é o meu espaço antropológico, é as pessoas com quem eu converso, é o mundo que eu vejo, os lugares que me vetorizam, minhas inquietudes. Ou seja, eu sujeito, sou eu cultura. Então, não se preocupa muito daquele que não vê. Isso é meia dúzia de pessoas. Eu acho que o mundo, de uma forma geral, entende a cultura como um patamar importantíssimo na civilização. Até porque é a cultura e é na cultura que a gente tem a memória do que somos, a memória do que podemos vir a ser. Enfim, é tão grande tudo isso, né, Rômulo? É tão especial, mas eu te entendo quando a gente vê, por exemplo, a categoria de médicos que a gente tem
tanto apreço nesse instante, que estão à frente aí, nos salvando, então nesse instante, os trabalhadores que estão à frente dessa pandemia, irem à rede social dizer que não é importante que o governo pense nos trabalhadores da cultura. Tá me escutando? Tá me escutando? Eu não te escuto. Eu não te escuto. Oi, Rômulo, eu não te escuto. Oi, gente, desculpa, eu acho que o Rômulo caiu um pouquinho aqui, mas ele vinha com a questão. Oba, voltou. Você está me escutando agora, Rômulo? Consegue me escutar? Você vai precisar trocar o Rômulo vai precisar trocar de celular rapidinho. Tranquilo, a gente vai esperar. A gente vai esperar. O Rômulo trouxe uma questão para a gente que foi o nosso governo do estado, através da Secretaria de Cultura, lançou um edital que nos foi muito importante, que é um edital chamado Edital Dentro de Casa, preocupado com a cadeia econômica da cultura, de uma forma geral, os artistas, alguns deles de um tempo para outro, sem que nós tivéssemos tido um tempo de reinventar o espaço, fomos obrigados a entrar em pausa, porque entrou em pausa a plateia, entrou em pausa o teatro, entrou em pausa o barzinho onde eu fazia show, entrou em pausa o teatro, os museus onde eu fazia minha exposição, ou seja, todos os espaços onde eu dou a ver a minha obra, onde eu dou a ver o meu espaço artístico, entrou em pausa. Então, eu fui obrigada a entrar em pausa. Muitos de nós não teve tempo de se organizar e passam por grandes necessidades, grandes dificuldades, dificuldade de existir com dignidade. Então, o governo, pensando nisso, lança um edital chamado Edital Dentro de Casa. Ele colocou um aporte de R$ 1 milhão para beneficiar 400 artistas dentro do estado do Ceará, de uma forma geral. E é um edital absolutamente democrático, em que ele abre para todos os artistas. É óbvio que a gente já está tendo, por exemplo, da classe dizendo, mas muitos artistas que têm condições entraram no aporte financeiro. Eu acho que a gente não tinha que discutir sobre isso, porque dentro de cada um de nós, o julgar nesse instante o seu lugar de mundo nesse instante é muito difícil. Eu acho que, pelo contrário, aqueles que a gente não viu contemplado no edital, a gente pode achar aqui, Rômulo, um lugar para que a gente possa pensar em como abraçar essa moçada. Através de rede, é através de organização de plataforma, é através de chamando a sociedade civil para perto e colocando, por exemplo, quem são os artistas que estão nos arredores da Vila da Música, que é o lugar onde a gente está, que nesse instante precisam da nossa ajuda, ou precisam que a gente faça uma campanha para que eles consigam existir, arrecadando cesta básica ou organizando formas dentro da plataforma virtual para dar a ver sua obra. Se cada um de nós pensar no nosso microsistema, a gente vai chegar no macrosistema, que é uma forma geral. Então, Rômulo, você está aí? Opa, vou chamar o Rômulo aqui, acabou de entrar. Então, o Rômulo está inquieto com isso. Eu queria que a gente pensasse, vocês passassem a pensar com ele sobre isso. Massa, Rômulo. Eu estava conversando com os colegas aqui que você trouxe a inquietude de, por exemplo, a classe médica, que é uma classe que nos é tão cara, que nesse instante a gente tem, nesse instante sempre tivemos total respeito, que estão aí à frente da pandemia, salvando vidas, fazendo um trabalho super difícil, a gente super entende a força de tudo isso, a gente entende a dificuldade que tem na falta do material que está lá no hospital, mas eu preciso que essa categoria também entenda as faltas que estão existindo na nossa categoria artística. Somos trabalhadores tal qual eles são, em espaços diferentes. Então eu estou falando para os colegas aqui que a sua inquietude tem tudo a ver, mas eu particularmente não me preocupo muito com isso, porque eu tenho total certeza que a cadeia de trabalhadores da cultura, e isso envolve uma cadeia enorme, desde o pipoqueiro que está na frente do meu teatro, até eu, artista, que estou dando a ver a minha obra, é uma cadeia que envolve milhões de trabalhadores. E eu acho que essa cadeia toda precisa, sim,
tal qual precisa a categoria de médicos, a categoria de advogados, a categoria de engenheiros, a categoria de garis, a categoria de entregadores, ou seja, todos os trabalhadores, de uma forma geral, precisam do nosso olhar. E está sendo um pouco mais difícil para nós da arte, como eu estava dizendo para os colegas, porque a maioria dos lugares onde nós damos a ver a nossa obra está em pausa. Nós não temos mais teatros, nós não temos os barzinhos, os restaurantes, os lugares onde eu faço a exposição da minha obra. Enfim, eu queria que você ampliasse um pouco o teu pensamento com relação a isso. Só complementando, nós fomos os primeiros a parar, né? Porque eram nossos locais de trabalho, são locais de aglomerações, então necessariamente nós fomos os primeiros a parar e muito provavelmente seremos os últimos a voltar. Tá me ouvindo direitinho, todo mundo aí? Tá dando para me ouvir tranquilo? Estamos ouvindo, sim. Pronto. Eu vi que você falou sobre o edital dentro de casa, né? Eu estava esses dias conversando com minha companheira e a gente estava falando sobre a democratização da cultura, né? E vendo o resultado do edital, né, que muitos artistas de Fortaleza, do estado em geral, reclamaram sobre que pessoas que não necessariamente necessitariam desse auxílio do edital passaram e outros que necessitam não passaram, né? E daí a gente pensa essa democratização, se é para todos mesmo, e num dia que a gente, tô ligado, nós fizemos a live, depois eu abri uma live no Instagram e um colega comentou, né, sobre essa burocratização, esse excesso de burocracia nos editais, se isso torna esses editais acessíveis para todos. E conversando, a gente chegou à conclusão, né, eu, juntamente a ela, a gente chegou no pensamento que, no momento emergencial, que os auxílios que estão saindo são emergenciais, né, para a situação que nós vivemos, essa burocratização em excesso não facilita a adesão deles. Né? Peraí, deixa eu só te cortar rapidinho. Eu queria que você me explicasse melhor o que você está chamando de burocratização. Você acha que o edital dentro de casa foi burocrático, é isso? Burocrático no sentido de, quando ele saiu, assim que ele saiu, tinham coisas em excesso, tinham pedidos em excesso, no sentido de muita documentação, que o projeto já deveria estar pronto para ser enviado, todas essas questões que foram derrubadas pelos artistas aí de Fortaleza, principalmente, e depois teve a retificação do edital. Mas aí ele ainda continuou com essa dificuldade de o projeto escrito ele já teria que estar pronto, a leitura do edital não deixava pontos que não ficavam claros, né? Isso se deu também durante os processos, por exemplo, quando saiu o resultado preliminar, não foi dito para as pessoas que ficaram, que tiveram alguns itens indeferidos, teve o resultado indeferido por conta de alguns pontos, por exemplo, tinha lá que a maioria dos artistas que eu vi tinha como descumprimento o item 4.5 do edital, né, que era um item que falava sobre a produção do material durante o período de quarentena, seguindo as orientações da OMS. E eu vi vídeos de inúmeros colegas, né, que fizeram um projeto durante a quarentena, que seguiam... Vamos pensar aqui, as orientações da OMS, nesse instante, com relação ao edital dentro de casa, diz respeito a distanciamento social. Ou seja, o que o governo... Eu queria te cortar para fazer com que as pessoas pudessem pensar comigo. Eu estou vivendo os dois lugares. Eu sou produtora e sou, nesse instante, artista. Como produtora, eu acho que a democratização através de edital é a melhor forma. O que a gente precisa é nos educar, Rômulo. Nos educar e entender que nesse instante, se eu sou artista e tenho como sobreviver à pandemia, eu não preciso me inscrever no edital. Ou, se eu sou artista e tenho como me inscrever porque eu tenho melhores condições, mas eu posso ajudar outros colegas, eu chamo outros colegas de uma forma obedecendo à OMS e trago para perto. O que eu acho é que é muito difícil para o governo, e aí eu vou me colocar como produtora, colocar no entendimento de 1 milhão de pessoas que vão estar tendo acesso ao edital. Porque a forma mais democrática que eu acho é quando o edital é exatamente colocado ao mundo. Ou seja, eu não posso escolher. Eu não vou escolher entre o Rômulo e a Val
se o Rômulo tem total condições de sobrevivência à pandemia, mas a Val não tem. A Secretaria de Cultura não sabe disso. A Secretaria de Cultura está ali, junto com uma mesa de curadoria, o que faz parte exatamente do edital, que é esse instrumento, porque não é nem uma política pública, é um instrumento, é uma ferramenta que ele lança a mão para ajudar os artistas. Ele está ali julgando processos artísticos. Então, ele nos coloca dentro de regras. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é, eu caibo nessas regras? As regras são, eu não posso ter dentro da minha obra, uma obra que não seja levantada durante a pandemia. Ou seja, se eu vou fazer da minha obra, eu sou dança e quero dançar com você, eu tenho que achar uma forma de dançar eu no meu lugar e você no seu lugar, e achar uma forma virtual de nos fazer juntos. Porque isso é a manutenção do distanciamento social. E isso foi uma das coisas que o edital quis fazer, porque ele está junto à Secretaria da Saúde, por exemplo. Eu não posso esquecer que o Estado é uma máquina que funciona tudo junto. A saúde que está ajudando a cultura, que está ajudando as obras, que está ajudando... Enfim, são vários departamentos, são várias peças, e essas peças precisam se mover de uma forma bacana. Eu concordo com você que tornou difícil o edital. Isso foi uma das conversas que eu particularmente tive com o Fabiano Piuba, que se tornou muito difícil o edital, que o projeto já estivesse pronto a dar a ver. Mas aí, se não fosse assim, como seria? Ou seja, não tem como a Secretaria criar o que ela precisa fazer. Esses projetos agora escolhidos vão ser vão ser organizados e dar a ver a palcos que vão passar a ser virtual. Ou seja, em vez de você ir para o Dragão do Mar, que não posso ir, a tua obra ou a obra daquele sujeito que foi contemplado no edital estará, se for dentro do teatro, possivelmente no teatro. Se for no museu, no museu. Ele vai estar distribuído dentro dos equipamentos da Secretaria de Cultura. E para isso, esses projetos precisavam estar prontos, ou semi-prontos, uma vez que agora vocês vão estar em diálogo com o Estado para saber qual é o produto final. Eu não sei muito bem. Mas eu entendo da sua inquietude. Agora, eu acho que a gente tem que ser complacente também e entender o lugar do Estado. Porque se a gente não se colocar também como Estado, o tempo inteiro a gente vai estar só pedindo, só pedindo. Eu acho que precisa muito de nós, sociedade civil, fazermos. A gente precisa fazer muito, que é para quando a gente de fato pedir, dizer, olha, eu tenho essa base, essa estrutura, essa. Então, alô Estado, me escuta. Então você tem voz. Mas se o tempo inteiro a minha voz é só reclamar, eu não somo. Tu entende, Rômulo? Então, o que eu acho que a gente pode pensar é como nós, sociedade civil, podemos somar ao Estado para que o próximo edital, vamos dizer, que eu peço a Deus que não, mas que a gente precise, para ajudar artistas, lançar um outro edital durante a pandemia. O que a gente pode fazer agora para que a gente beneficie mais pessoas que ficaram de fora por isso. Ou seja, eu acho que a gente tem que somar o tempo inteiro. Porque se o tempo inteiro a gente só reclama, é bem complexo. E eu sou a rainha do não compactuo. Quem me conhece sabe que eu sou bem difícil de pensar, porque eu estou ali do lado, pensando o tempo inteiro em mim como sociedade civil, em mim como sujeito dos sujeitos. Não é nem quando eu digo minha, eu, sujeito, sociedade. Eu penso inteiro que sou sociedade civil. Agora, o tempo inteiro eu estou pensando como eu posso contribuir. Porque se o tempo inteiro eu só reclamo, eu não vou ser voz. Eu não vou ser voz. Eu quero ser uma voz que se junte. Eu tenho uma pergunta do Isaac aqui para você. Rômulo, boa noite. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre as outras linguagens artísticas nesse período de quarentena. Ou seja, a gente tem falado da música, então eu acredito que ele queira saber de outras linguagens, como a dança, o teatro, as artes plásticas, o cinema, a fotografia, a culinária. Isso, ele, inclusive, enfim, como é que... ele colocou aqui mais para baixo. Pois creio que o cinema teve um aumento considerável, a música vem em lives, uma luz no fim do túnel, mas o teatro e a dança, que os professores dessas áreas. Eu nem vi, deixa eu tentar achar aqui. Peço desculpa, Isaac, eu estava tão empolgado aqui ouvindo o Rômulo. Ele colocou mais para baixo. Acabei de... Então, realmente o cinema, eles estão achando formas de vencer, né? Até porque com a tecnologia, com a avançada tecnologia, a gente não deixou de assistir filmes somente no cinema, né? A gente passou a ter as plataformas de streaming,
todo mundo conhece. O cinema já estava nesse universo, você quer dizer? O cinema Isso, já estava nesse universo. A gente tem ele já estava. Netflix, a gente tem o Netflix, Now, enfim, A o próprio Amazon. Globoplay, a Amazon, Disney, enfim, Apple. A gente já tinha o cinema em várias plataformas de streaming, eu concordo com você. Sim. A gente... Mas aí também teve uma questão que eu vi, inclusive acho que foi antes de ontem, foi ontem, que uma rede de cinemas, a maior rede de cinema dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio, como retaliação a uma grande produtora de filmes, disse que não exibiria mais os filmes daquela produtora em suas salas de cinema, pois essa produtora teria lançado alguns filmes em formato digital, sem esperar com que as salas de cinema pudessem ser reabertas. Ô, Rômulo, teu som tá ruim, teu som tá falhando. Alô, Rômulo, teu som tá falhando. Será se você precisa se aproximar? Tá me ouvindo melhor? Agora tá melhor, perdão. Tu pode voltar ao teu pensamento? Eu ouvi pouco. Posso. Você falava do cinema de alguns países, de alguns continentes. Isso, é uma grande empresa que é dona de salas de cinemas, né? Como a gente tem, por exemplo, que a empresa que tem o cinema dentro de um shopping não é o shopping. Ele aluga aquele espaço como aluga qualquer outra loja para qualquer outra marca. Uhum. E essa rede de cinemas disse que não exibiria mais os filmes de determinada produtora, porque essa produtora tinha lançado filmes em formatos digitais, direto nessas plataformas de streaming, sem esperar com que essas salas de cinema pudessem ser reabertas. Isso, claro, vai causar um prejuízo grande para os donos dessas salas de cinema, mas também a produtora tem que lançar seus filmes, tem que fazer lucro também, do mesmo forma, né? Mas eu acho que isso não entra tanto em questão, porque o cinema já vem, o audiovisual, né? Ele já vem migrando mais para a internet, desde ali, de a gente pegar as produções que a gente tinha em 2010, 2008, por ali, desses tempos para cá, já vem avançando muito, cinema, audiovisual, propaganda, enfim, né? Eles já a própria migraram, música, eu queria te dizer que eu sou da época do vinil, em que eu dava aula e levava comigo um peso absurdo de vinil. Hoje você tem um Spotify que você coloca dentro do teu celular 1 tera de música e você leva tudo com você, ou seja, a gente tem uma mudança, mas essas mudanças são mudanças no tempo, né? No tempo e espaço. A forma que eu estou dando a ver, eu acho que está sendo de uma forma até mais democrática, você não acha? Pode repetir que deu uma cortada. Eu fico pensando que a forma como o cinema, nesse instante, nos streamings, ela é mais democrática. Por exemplo, eu posso fazer chegar o cinema numa escola do sertão, que não tem uma sala de cinema, senão a 300 quilômetros deles, eu posso fazer chegar um filme de uma importância de discussão, de uma importância de fruição, para dentro de uma escola do sertão, sem que as crianças saiam dela. Então, se a gente puder pensar que, de alguma forma, a rede nos conecta e diminui geografias de uma forma muito bacana, isso é importante. E eu não acredito, como eu também não acredito que o teatro que nesse instante eu vou dar a ver, ou eu vou ver nas plataformas à distância, que estão sendo inventadas e reinventadas, vai me tirar a vontade de entrar numa sala de teatro quando eu tiver condições de assim estar. Então, eu acho que esse é o mesmo medo que teve. E eu vivi, talvez você não tenha vivido isso porque você é muito jovem, eu no meu pódio dos meus quase 61 anos, eu vivi isso muito bem, do quanto me foi difícil sair do CD, do vinil para o CD como professora, porque eu já não levava mais 10 vinis, eu levava 30 CDs dentro de um pacotinho, e depois me foi mais difícil ainda eu entender que não era mais CD, eu tinha agora um iPod, era um aparelhinho que eu levava. E agora é mais difícil ainda eu entender que eu não preciso de mais nada disso. Eu posso ter dentro do meu celular ou em qualquer lugar do mundo milhões de plataformas, Spotify, Apple, Deezer. Ou seja, isso leva um tempo de adaptação nossa. Mas eu acredito que isso vai passar. Isaac, estou respondendo, pensando junto com o Rômulo para o Isaac. Eu acho que isso vai passar e que o cinema não vai deixar de ter as pessoas que vão à sala de cinema, porque eu acho que o livro nunca vai deixar de existir quando o espaço físico.
Embora eu tenha os e-books, embora eu tenha os livros hoje na internet, de uma forma geral, eu jamais vou deixar de ir na livraria comprar meu livro, porque tem esse lugar da delícia do pegar, do manusear, e que eu acredito que é a mesma coisa com o teatro, é a mesma coisa com o cinema, é a mesma coisa com as artes plásticas, porque eu posso entrar hoje e fazer uma visita ao Louvre, um museu em Paris, pela internet, Sim, sim. e que eu vou ter um tipo de fruição, mas jamais vai ser a fruição de estar pessoalmente, frente a frente, com uma Mona Lisa e viver diferentes formas de estado de corpo, entende? Sim. Inclusive, foi uma coisa que eu discuti com alguns colegas quando a gente vê essa notícia, né? Que por mais que em momentos como esse, essas sejam formas que as empresas, os artistas encontrem para levar o seu conteúdo às pessoas, elas não substituem a forma presencial, né? Pelo menos para mim. Eu não troco estar numa sala de cinema assistindo um filme, estar num teatro assistindo um espetáculo de dança, de artes cênicas, estar numa sala assistindo uma orquestra tocando, ou estar em casa assistindo ali, no computador, numa tela, né? Primeiro porque, para mim, os lugares, eles transmitem uma vibração, eles passam uma energia que faz com que você aproveite melhor aquele momento, né? Inclusive, vendo algumas entrevistas antigas para um trabalho da bolsa da faculdade, eu vi um produtor que trabalha com dança, ele falando que diferente da música, diferente do cinema, que as pessoas podem pegar aquele produto e levar para casa, né, ter aquele produto em casa, que é nesse formato digital, a dança não. A pessoa, naquele momento, ele está passando uma sensação para a pessoa, uma memória afetiva, né? Que ela vai guardar, porque ela não tem como pegar aquele espetáculo de dança e levar para casa. Mas aí é que tu se engana, vou me defender que esse é o lugar que esse é o local de fala, você pode falar mais. Tu leva no teu corpo esse estado de corpo, essas sensações. Então, a dança não só te faz chegar para perto, como ela te dá e te oferece sensações. E essas sensações ficam impressas na tua memória corpo. Eu costumo brincar e dizer que o corpo é uma biblioteca, que quanto mais a gente lê, mais a gente tem sensações. Então, nessa biblioteca mas tu entende corpo, tu leva várias sensações. Mas tu entende que eu estou falando que é diferente de eu entrar numa livraria. Eu entrar, por exemplo, no Spotify e ter ali várias músicas. Entendo. Mas eu entendo, eu super entendo, mas eu acho que a dança tem esse lugar das sensações. Porque teu corpo dança quando tu faz música. O que a gente precisa, e é uma discussão que eu nem vou entrar aqui agora, que é uma discussão longa, quase passando pela filosofia, vamos pensar assim, é ampliar o que é dança, entende? Ampliar esse conceito do que é dança. Eu queria que você desse uma olhada aí. A gente tem um colega aqui na sala, eu não sei o nome, Vepinho Musgo. Você sabe quem é? Vinícius Pinho, percussionista. Eu sei demais. Amo de grande paixão. Professor, e aí ele trouxe umas questões bem interessantes para que a gente pense. Ele faz duas reflexões. Eu vou trazer a última que mexeu comigo, que ele diz assim: o sistema segue nascendo e se sustentando em vícios e tecnocracias que poderiam ter sido evitadas. E aí eu queria que você pensasse comigo, e eu queria que o Vinícius também ampliasse esse pensamento dele. Que sistema, cara pálida? Porque cada um de nós sozinho é um sistema. A gente está falando de que sistema, nesse instante em que o mundo inteiro está em pausa? No momento em que eu te convido a pensar lugar de existência, isso já é um sistema. O sistema que você está falando é só aquele sistema que vem das instâncias municipal, estadual e federal? Ou esse sistema é o lugar onde tu habita? A escola, o bar que tu toca, os amigos, a cidade, o lugar? Eu queria que a gente pudesse pensar com ele. Eu concordo com ele que a gente tem vícios e as tecnocracias são grandes, mas isso para mim vem desde o sistema família até o lugar onde eu estou de mundo. É complexo isso. Mas pensa aí. Eu acho que a fala dele deve ter sido sobre sistemas municipais, estaduais e coisas assim, mas levando para a sua fala, né, desses sistemas de sociedade e tudo mais, também se sustenta muito em vícios, principalmente se a gente levar para aquele negócio de se o artista se submete a pequenos cachês, né,
E quando chega um artista que quer cobrar um cachê maior, a pessoa diz, não, vou chamar fulano de tal, porque fulano de tal é mais barato. Então, isso é um vício de um sistema, né? As pessoas se viciam Ou naqueles seria isso o artistas capital onde a gente está vinculado, esse capitalismo ridículo que parece nos empurrar e nos levar para todo o tempo. Eu acho que o capital, a gente tem que pensar sobre isso. Porque parte desses dois princípios, né? Porque eu vejo muitos artistas no seu começo, eu fui assim, infelizmente, no meu começo. Eu morava de tocar por R$ 50. Você tocar 4 horas para ganhar 50 e pouco. Sabe, você ficar carregando o peso de um evento a noite toda para ganhar R$ 80. Então, essa questão do capital também entra bastante, porque às vezes é por uma questão de necessidade que a pessoa vai precisar fazer aquilo, então ela acaba se submetendo a qualquer condição. Super entendo. E quando chega alguém, depois que, por exemplo, depois que eu reconheci o meu valor como artista, o meu valor como produtor de arte, produtor de cultura, eu não me submeto mais a processos como esse, de tocar 4 horas para ganhar R$ 50. Não é uma questão, mas é arrogância, é porque subiu a cabeça, não. Mas deixa eu só tentar te dizer uma coisa, tenhamos cuidado com relação a isso, Rômulo, porque ninguém, senão nós mesmos, a nos dizer quem somos, a nos dar o valor que merecemos. Então, muitos de nós, eu já vi colegas, eu não digo se submeter, mas terem a necessidade, sim, de estar num palco ganhando R$ 50 porque ele era necessário para chegar ao dia seguinte. Então, é bem complexo isso que você fala. Isso. Eu entendo com relação a valores, entendo com relação ao mercado, mas esse lugar do julgar é complexo. Eu entendo que você tem alcançado em você mesmo. Eu não estou julgando. Sim, eu não estou julgando, eu estou falando justamente isso. Que por muitas vezes as pessoas acabam fazendo isso por uma questão de necessidade. E aí vem pessoas que se aproveitam dessa fragilidade, desses pontos de necessidade, para estar gerando um sistema. Sabe, por exemplo, o dono do bar, que só contrata artista tal, porque sabe que o cara precisa de dinheiro, o cara vai se submeter a tocar ali pelo valor que ele der, e não pelo valor que o cara merece, entende? Então, eu acho que cabe dentro dessa fala de Vini, que o sistema ele se cria a partir desses vícios, né? Ele se aproveita ali, pegando uma questão econômica de cachê e valores. A pessoa se aproveita da fragilidade do outro, da necessidade do outro. Falar em sistema, viu, Rômulo? Super entendo. Rômulo, falar em sistema, o Alênio Carlos trouxe uma questão para mim que é cara. Ele diz assim, em tempos de quarentena, como podemos pensar uma política de cultura tradicional, popular, na sua relação com a cultura digital em tempos de acesso e difusão? Eu fico imaginando que ele pensa como que a gente pode criar políticas públicas para grupos brincantes da cultura popular, que nos é tão grande e tão importante aí no Cariri, por exemplo. Como a gente pode dar a ver, no momento em distanciamento social, brincantes do reisado do mestre Aldenir, brincantes do reisado dos irmãos, a banda cabaçal dos irmãos Aniceto, e, enfim, tantos dos brinquedos populares que a gente tem aí no nosso Cariri, que vai de Potengi ao Crato, enfim, passando por Juazeiro, passando por Missão Velha, Brejo Santo, Jati, Porteiras, tantos os lugares. Como que a gente vai fazer isso? A gente está nesse instante, conversando eu e você, com duas pessoas que, menor que seja a reinvenção, a gente já vinha numa reinvenção tecnológica, ou seja, ambos, eu e você, já trabalhamos com a internet. Ambos, eu e você, já trabalhamos em plataformas digitais. Ambos, eu e você. Então, vamos parar para pensar como que a gente vai fazer chegar, por exemplo, ao mestre Aldenir, para que ele se mantenha vivo, com toda a dignidade, com toda a alegria dele, no brinquedo popular dele em época de pandemia. É uma reflexão bem profunda. Eu adoraria que a Dani estivesse aqui, eu sei que ela entrou rapidinho, não sei se ela já saiu, mas que a gente pudesse pensar. Como que a gente pode pensar, porque não existe nada mais... Para mim, a maior produção de alegria são os terreiros desses mestres, quando eles evocam de uma forma muito bela o universo, numa produção de alegria que eu jamais vi igual. Mas como fazer isso continuar sem que as crianças se encontrem, como geralmente fazem no terreiro,
como geralmente vão ali tomar seu aluá, comer seu bolo, comer seu munguzá. Como que a gente pode pensar isso? Eu até já venho pensando de uma forma pequena, vamos dizer assim. Eu penso nos mestres, que a gente pode ter colaboradores, vamos dizer assim, na família de cada mestre, se eu tiver alguém que manipule um smartphone, a gente pode ter ali a possibilidade da contação de história desses mestres em live ou em pequenos vídeos que a gente possa dar a ver. Mas isso nunca e jamais vai ser o brinquedo popular, entende? Como é que a gente vai fazer Era o que eu ia falar. Esse brinquedo? Diga. Nesse momento de isolamento social, eu acho que é impossível a gente criar algo que substitua o afeto de um quintal de um mestre desse, de um terreiro de um mestre desse. Eu acho que não temos tecnologia que possa fazer isso, né? Porque só quem está lá, quem está ali... Tecnologia do afeto, adoraria que inventasse uma tecnologia do afeto, é lindo. Exatamente, a gente não tem tecnologia para isso, né? Então nada vai substituir. É da mesma coisa que a gente estava falando minutos atrás, sobre a experiência de assistir um filme em casa e assistir um filme na sala de cinema. São coisas diferentes que uma não vai substituir a outra. Ela está suprindo a necessidade naquele momento, mas jamais ela vai substituir, né? Uma coisa que eu tinha pensado, e que eu achei que nada que você estava falando, antes de sair todos esses editais por parte do Estado, artistas de várias cidades, inclusive de Fortaleza, estavam fazendo festivais independentes, né? Do mesmo formato que hoje os editais estão saindo. Estavam fazendo, por exemplo, a gente teve o Festival Quarentena, com artistas feito por pessoas de Fortaleza, produtores de Fortaleza, mas que era destinado a artistas do Ceará. E que a pessoa escrevia seu projeto e ali durante um dia ela tinha 30 minutos para fazer o que ela se propôs de forma gratuita. Porém, durante as apresentações desses artistas, tinha-se a galera falava sobre o link de um financiamento coletivo e espontâneo que as pessoas poderiam fazer. Então, eu acho que uma das iniciativas que nós, artistas, né, que nos preocupamos com essas pessoas que são base fundamental da nossa produção de cultura, aqui no Cariri principalmente, porque eu não consigo, quando eu estou tocando com o Igá, por mais que eu esteja ali com coisas tecnológicas, que eu esteja tocando a bateria junto com o violino, com o violoncelo, tentando trazer algum instrumento eletrônico, eu não posso esquecer dos mestres das bandas cavaçais, dos irmãos Aniceto, que está tocando ali com sua caixa de couro, de bode e de madeira que ele mesmo fez. Então, é uma coisa que eu sempre tento lembrar no meu fazer musical, são dessas pessoas, né? Porque sem elas a gente não estaria aqui, né? Então, eu acho que uma coisa que poderia ser feita pelos artistas aqui, que se propusessem a fazer isso, seria fazer um edital nesse formato, e que toda a verba arrecadada durante as lives, por essa linha, alguma coisa assim, fosse destinada a esses mestres, né? Ou também o que você falou... Ou seja, você pensa num aporte financeiro direto para eles, e não eles dando a ver a obra deles. Você pensa numa ajuda de um aporte financeiro. Mas eu fico pensando da importância que tem colocar esses mestres para brincarem, eles sobrevivem sobre esse lugar da brincadeira. Então, era o que eu ia falar também. Está para além da ajuda financeira. Sim, eu ia falar também porque a gente entende, muitas vezes, a dificuldade que os mestres em si têm com o avanço tecnológico, né? A Dani tem uma questão aqui, a Dani botou uma questão aqui, impossível. É preciso a presença física. Peraí, deixa eu tentar ler aqui. Para que a brincadeira aconteça. Precisa a presença física para que a brincadeira aconteça. Eu concordo com a Dani. É preciso a presença física para que a brincadeira aconteça. Isso tudo vai passar e vamos ter a tradição na condição digna de exibir e fruir nossos foguedos, se Deus quiser. Exatamente. Se Deus quiser. Exatamente aquilo que você falava, Romulo. Não substitui. Sobre o afeto, né? O afeto e a produção de alegria que ali tem enfim, é importantíssimo. Eu concordo, Dani, com você. Eu só acho que a gente ainda tem um tempinho aqui nesse lugar. Então, como que a gente pode trazer para perto os mestres e diminuir essa ansiedade do brincar? Ou seja, como é que a gente pode, de forma virtual, brincar com o mestre, promover brincadeiras individuais, em que alguns de nós possa ser
esse instrumento de ajuda, mantendo todo o distanciamento social, ou seja, eu levo o meu smartphone até o terreiro do mestre Aldeni e o proponho a ensinar para nós, por exemplo, alguns tropéis, ou os irmãos Aniceto, ou lá no mestre Potengi, ou enfim, todos os mestres que têm tanto para nos ensinar. Talvez esse momento em que a gente está nesse lugar de salvaguarda da distância social, seja importante a gente poder ter a alegria desses mestres do ensinar. E mesmo não sendo ali presente, a gente tendo deles esse lugar do aprender, pode ser uma coisa muito bacana. Enfim, um projeto que a gente pode pensar com calma e que eu acho que nós da Vila podemos pensar nesse projeto de uma forma muito bacana, porque eu acredito que a gente tem pessoal e a gente tem um pouquinho de tecnologia ali que a gente pode trazer para o mundo a brincadeira do mestre Aldeni. E quem sabe alguém que está lá do outro continente, no continente das Austrálias, aprenda um pouco dos trupés do mestre Aldeni. Enfim, eu acho isso possível, mas vamos pensar. Rômulo, a gente tem em torno de 10 minutos, eu tenho uma colega aqui, mais alguém que colocou uma Ana Maria falou aqui, sim, essa adaptação... Deixa eu só completar rapidinho, completar o que a Dani fala. Claro que esse tempo diz muito da nossa condição humana. É preciso estruturar marcos legais e leis que garantam a estrutura trabalhista dos artistas, sobretudo os mestres. Exatamente, ou seja, a gente precisa de... Por sinal, eu vou só aproveitar esse gancho da Dani e dizer que nesse instante a gente está tramitando no Congresso com uma PL que chama PL 1080, com alguns deputados e senadores que tiveram conosco, ou seja, algumas pessoas pensantes das artes, colocaram para tramitar no Congresso um aporte financeiro para pequenos espaços culturais, e isso vai dar a ver também os pequenos terreiros dos mestres, as lonas de circo que estão passando por dificuldade, onde ali a gente pede que eles pensem nesse aporte financeiro, seja de 10 mil o mês, para que os circos continuem a sobreviver, os pequenos teatros continuem a sobreviver e a pagar seus funcionários, mesmo sem ter a luz, o técnico de luz está ali, precisa comer, o técnico de som está ali. Então está tramitando, é importante pra caramba que todo mundo se engaje no projeto. É a PL 1080, que tem à frente o deputado Guimarães e o deputado André, daqui do Ceará também. Isso, eu vou poder escrever aqui nesse... Depois tudo bem direitinho, para que, quem sabe, a gente possa cobrar do nosso deputado, do nosso senador, daquele que foi importante para a gente quando da época das eleições, que agora se engaje nesse projeto, para que a gente ajude e faça chegar na ponta esse aporte financeiro, para que a gente mantenha com muita dignidade os terreiros dos mestres, os pequenos teatros, as lonas de circo que estão passando por dificuldades. Enfim, isso é um projeto que é possível. Ele já passou e já tramitou. A gente tem o Turino, que é uma pessoa importantíssima na época da criação dos pontos de cultura, acompanhando bem de perto o Rodrigo Maia já aceitou tudo isso, já vai levar, nessa segunda-feira que vem, já vai estar sendo votado. Então vamos pressionar nossos políticos para que eles possam nos ajudar a apoiar essa PL. Desculpa, Romulo, pode continuar. Lendo aqui o que Ana Maria colocou sobre o que a gente estava falando dos mestres. Sim, essa adaptação de algumas ramificações da cultura popular às plataformas digitais precisa se dar com essa troca de conhecimento entre as gerações mesmo, né? E aí depois, Dani... aquilo que a gente falava, né? Que possamos, isso. Dessa troca, a gente vê uma maneira, realmente, essa que você falou desses mestres, se tiverem pessoas que tenham um celular, a gente realizar alguma coisa para eles contarem uma história dentro de uma plataforma, ensinarem jogo de espadas, ensinarem um pouco sobre a dança deles, sobre a história do grupo, ou algo assim, né? Para a gente reverter de alguma forma, ter um retorno. Eu acho que nesse momento o retorno financeiro é de suma importância também, né? Porque eu creio que a atividade... A Dani fala assim, que possamos aproveitar esse tempo para construir um outro lugar, que é o da garantia de políticas públicas para o artista e trabalhador da cultura. Concordo, Dani. E que sejam políticas continuadas.